Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo. Seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Local diferente hoje, Rodrigo. Local Invadimos. Eu não sei se a gente é convidado, a gente convidou a dona, o que a gente é aqui? Confuso aqui, né? Realmente, não sei, eu sei que a gente vai ter um papo bom com uma pessoa muito querida, muito importante para todos. Inspiração para muita Quem gente. Quem que é? Porque, Rodrigo, ela é mãe, ela é corredora, empreendedora, influenciadora digital. Olha, tem um currículo, ela vai ficar a manhã toda aqui falando Tem uma do currículo. mandala. Mandala, o importante, a mandala que muita gente gostaria, né? Que é Valerie Mello. Seja bem-vinda! Valerie Mello! Tudo bem, Invadimos o Tênis Certo. Tênis certo? Pois é, o estúdio do Tênis Certo, que a gente grava aqui, podcast. Muito Né? Esse é o bom. lado do podcast, o outro lado do vídeo. Top. Muito bom. E Muito hoje- obrigado por abrir o estúdio para nós. Hoje a gente quis muito convidá-la para um papo muito bacana, muito importante. E você tem uma história linda, uma história incrível. E muitos já conhecem a história da Val. Hoje a gente não vai contar a história da Val, mas a gente vai contar histórias inspiradoras para ajudá-los a guiar nessa jornada, porque agora todo mundo está correndo, inclusive vai até sair no Globo Repórter uma matéria sobre corrida. E a gente gostaria muito de trazer histórias inspiradoras para ajudar todos aí Legal. numa longa jornada, a longevidade no esporte, que isso é o mais importante. Exatamente. Muito obrigada pelo convite, primeiro. Eu acho que a minha história de vida tem eu já gravei alguns podcasts, assim, alguns de mais de 3 horas de gravação. Então tem aí uma história longa, mas hoje eu vivo uma nova fase de vida e com toda certeza eu posso falar que é a melhor fase de vida que eu estou vivendo, né? E já há algum tempo isso vem melhorando, mas há mais ou menos uns 2 meses atrás eu tive um estalo de que eu tinha que viver este momento intensamente porque é o melhor momento que eu estou vivendo. E eu acho que quase a maioria das pessoas busca durante a vida chegar num ponto que ela fala assim, cheguei, é o alto da montanha para mim, era o que eu queria. E a maioria das pessoas, quando chega lá, fala qual é a próxima montanha e já se apressa para descer. E eu cheguei e eu quero olhar a paisagem, quero curtir. Então, eu acho que essa é uma conversa que a gente pode falar aqui para as pessoas, tanto que querem chegar lá, não vou falar o que fazer, porque cada um é cada um, mas o que foi feito e como você se manter lá. Isso é muito importante. Perfeito. E pra gente começar, Val, construiu muita coisa no esporte, na carreira, e com certeza exigiu muita disciplina, né? Muita constância aí nesse tempo. Se fosse para te dizer como tu aprendeu essa parte de disciplina para que aplicou tanto no esporte? Foi um estado, sempre foi assim? Como foi para ti esse? A disciplina, o que a gente entende por disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo Isso. sem ter vontade de fazer. Então, a disciplina, ela entra em um momento que você começa a criar também hábitos. Então, você cria alguns hábitos até o momento que você não questiona mais. Eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Você vai, independente da sua emoção. E o Kipchoge fala sobre isso, né? Se você não pode deixar que as suas emoções te controlem. Porque emoção é mais ou menos como a sua vida. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Tem horas que você tá bem, aí no momento alguém te irrita, já mudou tua emoção. Então, se você deixar a tua vida e correr só por aquilo que você sente, você não avança. Você vai ficar o tempo todo com sentimentos, com sensações. Então, a disciplina, ela entra num lugar em que você fala, vai ser feito. Quero, não interessa. É o que vai ser feito. E ela vem num lugar muito importante de onde eu quero chegar. Então, se eu estou num ponto A e eu quero chegar no ponto B, como é que eu faço para chegar lá? A disciplina, ela entra ali. Você vai ter que construir pequenas coisinhas durante o seu dia para você chegar até esse ponto B. Sabendo que, em alguns momentos, você vai ter que mudar o seu plano. Eu escuto muitas pessoas falando, eu só tenho um plano A, eu tenho um plano A, B, C, D, e vou embora, sabe? Porque não deu aqui, eu vou para lá. Não deu lá, eu vou para lá. E aí você vai criando uma constância em tudo isso. Vocês comentaram da mandala, né? A mandala, para mim, foi durante muitos anos o meu sonho de vida. Então, quando eu comecei a correr, eu passei por um primeiro período de conhecer a corrida.
E o Rodrigo Lobo sabe muito bem disso, porque foi ele que começou comigo, né? E eu sempre conto essa história que eu queria parar no primeiro mês e ele não deixou. E ele falou, a gente tá só começando. Então, foi um momento em que lá atrás, às vezes eu até brinco com ele, eu falo assim, imagina se você não tivesse falado, se você falar, tá bom, um aluno a menos e eu pego outro depois. Não teríamos Valerie Mello no não mundo da corrida. Não teríamos Valerie Mello. No mundo da corrida. Só um empurrão. Né? Então, eu acho que isso foi muito importante. E isso é muito importante, você ter um mentor nessa jornada, eu não tenho dúvida. Se não fosse o Rodrigo ali, eu não teria... não iria seguir em frente, porque ter um mentor é muito importante. Eu sempre falo isso também. Eu quero começar a correr. Posso correr sozinho? Pode. Mas se você tiver uma mentoria, alguém que te guie nesse processo, vai ser muito mais fácil. E no longo prazo, que é o nosso assunto aqui, ele significa longevidade. E eu costumo dizer também o seguinte, se você não encontra teu joelho no Carrefour, você não encontra um quadril na farmácia... Então, assim, são pecinhas que você vai ter que cuidar desde o começo. E ter orientação vai ser fundamental. E às vezes eu vejo as pessoas gastando dinheiro com tanta bobagem e falam, mas treinador, treinamento, não preciso, é caro. Não é só um treinador, não é só uma planilha, é uma conversa com você. E quando a gente tá bem, é fácil você ir. O duro é você ir quando você não tá bem. E aí que entra, além da disciplina, da sua autodisciplina, alguém virar e falar assim, você vai fazer, eu estou te esperando você fazer e a hora que você conclui, a gente conversa de novo. Então, isso foi fundamental. Durante o meu processo de buscar a mandala, ele, por algum motivo, entrou na minha vida como um sonho e foi, durante muitos anos, o que me levantou. Então, quando eu não estava muito bem e eu passei por um processo de vida muito duro, inclusive encontrando a morte e viver o luto e todo esse processo, essa mandala foi o meu ponto que eu queria chegar. Então, pensar nessa mandala me fazia levantar. Pensar nos lugares onde eu iria estar me fazia levantar. Então, quando eu treinava, por exemplo, no Japão, eu assisti vídeos no YouTube e eu construía na minha mente aonde eu ia chegar. E eu enxergava a largada, né? E por coincidência ou não, foi a minha última major, onde eu peguei a mandala, e exatamente o que eu vi ali, o que eu planejei na minha cabeça foi o que eu vivi, porque eu tive a sorte de ter feito uma maratona antes, Barcelona, fiz 2h55, e aí eu peguei índice para correr no Japão. Então eu corri na elite no Japão, né? Na elite, semi-elite, né? Tem a largada da elite, então você larga um pouquinho. Só que junto, na verdade, né? Eles abrem ali e você fica junto com a elite. E eu enxergava exatamente o que eu tinha visto. Então eu acredito nisso, né? Eu acredito muito no poder de você mentalizar, de você pedir, de você trabalhar e receber. E eu sei para muitas pessoas isso é estranho, esquisito, porque eu falo, eu peço, trabalho. Aliás, vamos lá. Eu peço e nada acontece. Mas você tá pedindo direito? Porque esses dias mesmo, uma moça escreveu para mim, eu queria muito que uma marca me notasse, eu gosto muito da Polar, eu queria que o Polar me visse. Aí eu falei, deixa eu entrar no perfil dela para ver. O perfil era fechado. Então, assim, aí eu falei para ela, o seu perfil é fechado, como que a Polar vai te ver? Vai ver nunca. Né? Aí ela, é verdade, eu nunca pensei nisso. Aí você fala, caramba, sabe? O óbvio precisa ser dito. As pessoas não enxergam o óbvio. E aí é que entra o papel do mentor. Você quer uma coisa, mas você não... Você joga, eu quero. E aí eu até comentei também. Tem um filme, Comer, Rezar e Amar. Se você não assistiu, assista. Eu duvido que você não tenha assistido, porque ele é fantástico, a Julia Roberts. E é uma história muito bacana. E ela fala dessa piada italiana que... Um homem muito pobre chegava pro estátua e falava, na igreja, e falava, por favor, me deixe ganhar na loteria. Aí um dia a estátua tomou vida e muito brava quando ele veio falar, por favor, começa a jogar, sabe? Então é exatamente isso. A ideia é que você não fique só no pensar, vá para a ação. Então tem muitas pessoas que falam assim, eu queria começar a correr, mas eu não corro 100 metros. Coração, você não vai correr 100 metros do zero. Você vai precisar de 3 meses para poder se adaptar. E daí é um processo. Em tudo que você for imaginar, tem um processo. A gente precisa ter humildade de olhar e falar o que eu preciso fazer para chegar lá. E construir isso até lá, né?
E quando eu realmente peguei essa mandala, foi, sem dúvida nenhuma, a maior certeza que eu tive na vida de que aquilo que a gente pede, trabalha muito, acaba chegando para nós, né? De algum jeito ou outro, a gente chega lá. Caramba, uma aula, hein, Rodrigo? Começamos bem já aqui. Pois é. Muito bom. E olha que a gente se conhece bastante tempo e sempre uma aula conversar com você. É sempre uma aula. É sempre uma aula. Voltando... Eu aprendo com ele, tá? Boa. Isso. Voltando no tema disciplina, quando a gente falou, né, da disciplina ser o gatilho. Disciplina, você antes da corrida e depois da corrida. Val, antes da corrida e depois da corrida. Você se considerava uma pessoa disciplinada que a disciplina te ajudou a conquistar o que você conquistou na corrida, ou entrar no esporte te ajudou a ter disciplina no restante da sua vida e, consequentemente, também nos resultados? Como você se enxerga, Val, antes e depois da corrida nesse cenário? Tá. Primeiro que, assim, nossa, é outra pessoa. É assim, eu consigo olhar para o meu passado e perceber que eu passei por um processo de adolescência meio difícil, brigava muito com a minha mãe. E a minha mãe, hoje eu entendo que minha mãe era uma mulher muito exausta, eu consigo olhar para trás e perdoar minha mãe por todo o nervoso que ela passou, porque ela era uma mulher que trabalhava muito. E já isso, hoje eu entendo que isso te traz alguns traumas já, do passado, né? Então, se o seu lar não for um lar muito estruturado e faltar apoio em casa, dali você já sai meio para trás. Mas isso não te impede de mudar as coisas durante o caminho, mas é muito mais difícil, né? Obviamente. Então, eu não tive dentro de casa uma base de disciplina, né? Era muita bronca, muita briga, muito sem explicação do porquê que eu precisava fazer as coisas que eu precisava fazer. Então, eu tive muitos esportes, eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui ligada a esporte, mas eu nunca dei continuidade. Então, todo esporte que eu começava, eu parava. E isso foi indo para tudo na minha vida. Eu começava uma faculdade, queria parar. E eu começava a namorar com um cara, queria terminar, porque, não é o que eu quero. Então, tudo era, não é o que eu quero. Acontece que nada é fácil. Tudo que você começar, em algum momento vai ficar chato, então você perde a motivação. E eu lembro que minha mãe, quando eu era muito jovem, eu comecei a faculdade, acho que no segundo ano eu estava trabalhando junto, eu tinha 17 anos, eu comecei a faculdade. Então, com 18 anos, eu trabalhava durante o dia na Paulista e estudava em São Caetano. Então, era muito difícil mesmo, né? Eu dormia muito pouco, era um processo de trabalhar durante o dia, era um trabalho puxado, eu tinha bastante entrega. E à noite, estudar. E eu lembro que eu falei, não vou fazer a faculdade, que eu vou parar, e comentei com a minha mãe, e aí minha mãe escreveu uma carta. A minha mãe, a minha mãe tem um jeito de falar, ela briga muito, mas quando ela quer falar, ela escreve, ela faz cartas, né? E ela escreveu uma carta falando exatamente isso, que eu não tinha compromisso com as coisas. Aquilo me deu um ódio tão grande. Que eu falei, agora eu vou terminar isso daqui. Só de raiva. Só de raiva eu vou até o fim. Que nervoso. Nossa, como assim eu sou uma pessoa descompromissada, né? É ruim, né? Quando a pessoa fala a real pra você, né? E ali eu me senti muito desconfortável e fui até o fim da faculdade. Eu fiz administração. Eu fui até o fim, tive umas aulas muito difíceis. E fui, né? Continuei, fiz até o final. Porque, e hoje eu agradeço minha mãe, né? Eu consigo olhar para trás e ver que ela era uma mulher muito cansada, muito exausta. E sou grata pelo fato dela ter feito essa carta. Porque essa carta ali eu já tive uma atração do que era ter compromisso. E aí nessa fase eu casei muito nova também, tem uma outra questão. Eu já tinha 22 anos, né? Então eu terminei uma faculdade, comecei outra faculdade, casei. E já queria ter filho muito, muito rápido, né? Então, isso tudo foi... Imagina, casar com 22 anos, né? E o meu marido era muito mais velho. Ele tinha 18 anos, mais velho do que eu. Então, assim, vamos dizer que eu cresci muito rápido. Mas isso não é bom. Porque você pula etapas, você pula fases da vida, né? Hoje eu consigo olhar e falar, caramba, poderia ter esperado um pouco mais, né? Mas, enfim... Então, assim, a disciplina ela existia, mas não existia aquela constância e
de seguir, né? Então eu fazia o meu trabalho, fazia as coisas que eu tinha que fazer, mas não sentia paixão também. Era uma outra coisa interessante. Quando você faz o que você tem que fazer, mas também não existe um porquê, uma paixão, você vai desistir, claro, né? Não tem porquê que continuar. Você tem que gostar daquilo, tem que trazer um tesão na coisa, entendeu? E não tinha, né? Eu era contadora, depois eu virei mãe, existe um processo para maternidade também, e fui levando as coisas. E a corrida, ela entrou no momento em que eu engordei muito na gestação, eu fiquei grávida, minha filha nasceu em 2019, eu engordei muito, e quando eu fui procurar a corrida, ela veio para um processo de emagrecimento, como acho que acontece para a maioria das mulheres. Então, na verdade, eu não queria virar atleta, eu queria só correr para emagrecer, né? Então, meu objetivo era esse no começo. E quando eu comecei a correr em 2013, na virada de 2012 para 2013, eu faço isso todos os anos. Todos os anos eu escrevo tudo que eu quero pôr no seguinte, né? Então, aquelas anotações o que eu quero pôr no seguinte, como é que eu vou fazer para chegar lá. Então, eu anoto tudo que eu quero, faço um balanço do ano e vou para o ano seguinte. Eu faço há muitos anos isso. E 2012 para 2013... eu anotei que eu ia correr todos os dias, né? Eu vou correr todos os dias, ou pelo menos 4 vezes na semana, vou treinar, vou ficar sarada e tal, e tal, e tal. Chegou abril, não tinha feito nada, né? Como acontece com todo mundo, não tinha feito nada dos meus planos. E aí uma amiga me chamou para correr em Santos. E foi lá que eu conheci o Rodrigo Lobo, conheci a assessoria, e vi que existiam pessoas que se reuniam para correr. E acho que isso é importante na corrida. Em qualquer esporte. Mas eu acho que a corrida exige constância. Diferente do futebol do final de semana. Ela exige que você tenha um compromisso de 3 vezes, 4 vezes na semana, você apareça para fazer o seu treinamento. E aí que foi a virada de chave. E com a corrida, eu aprendi uma coisa muito importante, que é aprender a suportar a dor. Aprender que a dor... ela vai vir e ela vai, até o seu corpo se adaptar, você vai sentir dor. Então, todo o processo adaptativo vai ter dor. Você vai sentir ali a tua musculatura, os seus tendões. Demora um tempo para o teu corpo entender o que está acontecendo ali e começar a responder de forma positiva, né? E aí, obviamente, que existe muita pressa. Eu tinha essa pressa, né? A gente começou muito errado, né, Rô? Você sabe que a gente começou errado, né? Eu fiz 10 quilômetros com a Lobo. Aí eu fui para meia maratona, aqui de São Bernardo. E ali eu falei para ele, posso fazer a maratona de São Paulo? E ele falou, quê? Pode. Aí eu fui pra maratona. É difícil de lidar com esse tipo de situação, né? Então, isso é difícil, não é? Como é que falar não, mas não vai? Não, aí a pessoa tá desafiando a pessoa para... Não, obviamente que eu acho que ele olhou, ele entendeu, né? Que eu tinha... É bom lembrar que eu tinha um histórico de atleta. Eu fui... Potencial. Um potencial, né? Eu tinha ali um histórico. E aí ele olhou. E no fim deu muito certo, porque eu consegui terminar a prova. E aí aquilo virou pra mim, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Foi tão duro e tão difícil que eu falei, pro resto da minha vida, eu quero uma vez no ano fazer esse movimento, porque ali eu encontrei quem eu era, a minha paixão. Ali eu falei, cara, isso aqui é muito foda. Em algum momento aqui você vai ter que falar, puta que pariu, não vai dar. Aí você fala, não vai dar. Desculpa pelos palavrões, pessoal. Não, tranquilo. Tudo certo. Desculpa. Eu me empolguei. Então, em algum momento, você vai ter que falar, eu vou desistir. E é engraçado, eu falei ontem com uma prima que tem uma conhecida que... Ela falou, ela se inspira muito em você. E ela fez a maratona de Barcelona, de Buenos Aires, que teve nesse final de semana. E ela quer, inclusive, virar influenciadora. E ela falou assim... Ela disse que no quilômetro 34, ela pediu pra parar de filmar, que ela não aguentava, mas ela queria parar. Eu falei assim, eu falei pra ela, a maratona começa no quilômetro 30, né? Então, você pode achar que você tá super preparado. E principalmente quem tá fazendo a primeira. Cara, vai ter porrada. Não se prepara. Quilômetro 30 pra frente, vai ser dor, vai ser sofrimento, vai ser... O que eu tô fazendo aqui? E aí você tem que se propor a fazer uma próxima, isso vai melhorar. Por quê? Processo adaptativo. Você vai se adaptar nas próximas. Eu fiz 18 maratonas e eu não sei ainda direito olhar para elas e falar, eu sou boa nisso. Tanto que teve Sydney agora e eu não vou. Falei, eu não tô pronta para fazer uma maratona agora, mesmo com toda a bagagem, toda a história. Eu entendi que naquele momento não era o momento de fazer uma prova. Só que você só adquire isso com o quê? Experiência.
Se eu falasse, né, por isso que eu vejo às vezes pessoas fazendo maratona do nada, e aí eu sei que tá errado, a gente sabe que tá errado, mas tem coisas que a pessoa tem que passar, ela tem que sofrer ali o processo, talvez ela vire uma boa atleta como eu virei, e às vezes não, ela vai olhar e falar, que horroroso, nunca mais eu vou fazer isso, e pega um trauma e não vai, entendeu? E de novo, qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é aquele que o Rodrigo fala pra gente de fazer, de fazendo aos poucos, aí você faz meia maratona, se propõe a fazer uma boa meia maratona, que sim envolve o tempo, quanto mais tempo você ficar lá exposto, mais tempo você está exposto, então quando você vai melhorando, até o momento que você vai lá, estou pronto para fazer isso aqui 2 vezes. Aí você vai para a segunda etapa. E, de novo, o mentor vai te ajudar muito nesse processo. Eu não acho que uma maratona sozinho seja uma boa tarefa, tá? Mas entendo que cada um é cada um. Eu só acho que vale a pena investir. É um baita investimento. Show. Falando um pouco sobre a questão da consistência que a gente falou aqui, mas resumindo aqui para a galera as lições aqui. Primeiro, tirar o humor da jogada. Então, fazer o que tem que ser feito independente do humor, porque a gente vê muito ainda o pessoal, eu tô com um problema, vou resolver o problema, eu tiro a corrida, tiro a atividade física e vou resolver, foca só no problema ali. Eu acho que esse ponto... E tem um porquê, acho que tu falou, foi... Ajuda a pessoa a suportar o processo, que às vezes vai doer, como tu falou, né? Vai ser vai difícil. doer, não é às vezes, é Então, certeza, eu te garanto, vai doer. Então, tirar o humor e ter um porquê forte que te motiva a continuar mesmo nas dificuldades. Sim. Seriam boas dicas aí Sim. pra galera. E isso extrapola para da corrida para a vida, Isso. né? Quando você aprende isso dentro da corrida, você começa a levar isso para outros ambientes, né? E quando a gente vai para a vida real, né? Vida real, você vai ter problema, não tem jeito. Você vai encontrar um problema às vezes no seu casamento ou uma doença na família. Em algum momento, principalmente as pessoas 40 a mais, que é o meu caso, em algum momento você vai se deparar com o fato que você vai ter que virar cuidador, por exemplo, ou dos seus pais, ou dos seus filhos, ou de alguém dentro da tua família, e a corrida, cientificamente comprovado, que ela te ajuda a passar por esses processos difíceis, tanto de depressão, de tristeza, pela a carga de hormônios que você... dos processos químicos que a gente tem no corpo, essa carga faz com que você se movimente e avance, né? E eu, particularmente, acho que é um momento que você encontra você. Ali você consegue, com você, ajeitar suas ideias, né? Do que eu quero, para onde eu vou. E eu, particularmente, também acho que existe um processo mágico. Eu acredito que existe algo maior e que quando você se conecta com esse algo maior, e eu faço isso muito na corrida, ali eu converso, eu falo, eu jogo as minhas ideias e muitas vezes eu colhi aquilo que eu joguei lá. Muitas vezes. Falei, puxa, eu queria isso daqui. E eu até brinco, eu falo, cuidado com o que você deseja. Que pode acontecer, né? É muito possível que aconteça, né? E é isso, você colocar esse processo e confiar que vai dar certo. Bom. Pois é. E... Pode falar. Quando a gente fala esse tema, o porquê, né? O motivo real pelo qual você faz, isso, no caso, a corrida. O que a gente mais percebe é a dificuldade desse descobrimento do verdadeiro porquê. Sim. Como que você foi entendendo o real motivo da corrida e qual que é a válvula propulsora para você sair para um treino? O que te motiva a sair para um treino? O que é o mais importante? Você acha que o resultado ele sustenta essa busca do porquê? Ou são as sensações que você tem diariamente da importância do esporte? O que a gente percebe as pessoas começando e parando num piscar de olhos. E como que a gente consegue encontrar esse porquê da corrida e como você encontrou? E o que é a corrida realmente na sua vida? Por mais que você já teve diferentes objetivos com ela, desde uma alta performance, um agradecimento. E o que não some da sua vida? Tá. A corrida ela já foi para o emagrecimento, ela já foi para alta performance, onde era um momento que eu competia e realmente eu colocava a competição ali a ponto de todo final de semana para provas. Isso foi muito desgastante, mas era um momento que eu queria aquilo. Ela já foi sobrevivência, então no momento que eu estava vivendo o luto e tanto o luto da doença
de chegar na vida do meu marido e até ele falecer, foi um processo de sobrevivência. Então, para mim é muito claro naquele sobrevivência. Depois virou buscar as majors e terminar, né? Então eu olhava para aquela mandala e aquilo era o meu objetivo. Eu olhava, eu vou pegar essa mandala, eu vou pegar essa mandala, e isso virava. E hoje é longevidade e saúde. É muito importante dizer que o que eu falo muito para as pessoas é: tem uma linha de chegada. Você tem que ter um porquê. Você tem que ter o porquê que você faz as coisas que você faz. Você tem que todos os dias analisar isso. E, inclusive para definir, porque nós temos tempo curto, o que é que vai entrar no teu tempo e o que não vai entrar no teu tempo. O que é prioridade para te ajudar a chegar lá e o que vai te atrapalhar e vai só tirar o teu tempo para chegar até lá. Então isso, inclusive, você ajuda a limpar a tua agenda, né? Então eu tenho muitas coisas para fazer. Ficar no celular não vai te ajudar. Então é uma das coisas que você precisa tirar. Então você vai colocando o que é prioritário. Eu quero fazer uma maratona. O teu treino tem que ser o primeiro do dia. O Rodrigo me ensinou isso, né? Primeira coisa que você vai fazer no dia é o teu treino. Muitas vezes você vai ter que acordar mais cedo. E isso exige disciplina. Exige você ter que acordar às 5:30 da manhã, por exemplo, ou 4, sei lá, para poder encaixar no teu dia. E depois você vai fazer as coisas que você vai ter que fazer. É isso. Aí você fala, puxa, Val, obviamente que a gente está falando de um nível um pouco acima, né? Quando a gente fala para o pessoal que está começando agora, isso não existe para eles. Então, talvez a sua linha de chegada seja você tomar consciência, isso é muito, muito forte, você tomar consciência da sua finitude como ser humano e que você precisa se cuidar. Ponto. Treino, alimentação e descanso. Base de Rodrigo Lobo. Você tá vendo? Eu tô falando que eu sou uma ótima pupila. Isso. Treino, alimentação, descanso. Eu agora da aula. Eu aprendi, tô repassando o que eu aprendi. E treino, alimentação e descanso. Isso vai ser a sua base para sua longevidade. E tem uma coisa que eu aprendi na vida, quando a gente é novo, a gente não tem essa noção de finitude. A gente se acha super-herói, eu aguento tudo, eu faço tudo, eu fumo, eu bebo, eu dirijo e assim eu vou. Não é bem assim. E no longo prazo, você, quando chega lá nos 40 a mais, e essa que é a fase que, de novo, eu estou vivendo, é você olhar e falar, caramba, se tudo der certo, eu vou viver 80 anos. Eu tenho 44. Ou seja, mais da metade já foi. Então, assim, ou eu faço a coisa muito bem feita, ou vai dar ruim. E não tem o que fazer, galera. Eu treino todos os dias, pelo menos 1 hora do meu dia. Eu como bem, eu evito álcool, açúcar. E bateu em mim essa eu converso bastante com o Lobo. E agora eu tô entrando no que eu acredito que seja... Eu até falei, eu não sei se é uma perimenopausa, se é um burnout, se é só mesmo a parada da vida, ou se eu tô com ferro baixo. Eu não sei, eu sei que o que aconteceu é que eu olhei e falei assim, eu entrei no meu quilômetro 30 da maratona da vida, sabe? Eu cheguei no meu muro. Eu bati e eu fiquei olhando e falei, caramba, o que é que eu quero na minha vida? Por que eu tô fazendo as coisas que eu tô fazendo? Então, esses questionamentos todos entraram. E aí, um deles é você olhar e falar, caramba, eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo de vida e não é que eu vou viver bem em 30 anos. Entenda que com 60 a coisa começa a ficar muito difícil. E eu nem cheguei nos 60, eu tô no 44 e eu já tô falando, caramba, eu tô muito cansada, né? Então, assim, a vida vai mudando. Independente do que você queira fazer ou não, você tem fases. Quando você é criança é uma fase, adolescente é outra fase, idade adulta é outra fase, envelhecimento é outra fase. Se você não cuidar desse processo de envelhecimento, não vai ser bom. Cientificamente comprovado. É o óbvio isso, não é? É o óbvio, a gente sabe disso, mas muita gente não pratica. Então, descuida do sono, vou beber um pouco de álcool todos os dias, vou comer açúcar todos os dias, aí o sobrepeso, a gente começa a ganhar, o nosso metabolismo muda, né? A velocidade do metabolismo à medida que a gente vai envelhecendo, por conta dos hormônios também que vão diminuindo. E aí a gente quer continuar comendo a mesma coisa ou até mais. Então, você vai ter que aprender de novo a se alimentar melhor. Então, é todo um processo que faz sentido, porque é a sequência da vida. É o processo que a vida vai passar, né? E se você não cuidar disso desde o começo, e essa é a dica que eu dou para as pessoas, desde o começo, quanto antes você começar, melhor vai ser esse processo para você. Porque na frente do precipício, ninguém quer se jogar.
A gente fala, né, tudo bem, legal, beleza. A hora que chegar para você o diagnóstico ali, ó, escrito, você tá com isso, e não tem jeito, você não vai falar, tá bom, você vai querer brigar. Só que na hora que você vai brigar, já tá tarde para começar essa briga. Então, começa antes. Não tem falha. Se você começar a cuidar da sua alimentação, do seu treino e do descanso, que muita gente falha aí na hora de dormir, e eu também me coloco um pouco nessa lista. Eu tô até com o meu monitor aqui, eu fico até chateada às vezes quando eu olho. E tem que cuidar. E aí você bota a disciplina nisso, né? Você bota a disciplina nesse processo. E aí que é a chave da longevidade. De tudo que eu tenho visto, de estudos e de processos, isso entra muito. E tem um outro fator também, que eu acho que a corrida ajuda bastante. Criar comunidades. O envelhecimento é um processo em que você perde muito. Você vai perdendo amigos nesse processo que vão falecendo, perde os pais, perde os avós, você vai perdendo pessoas. E aí você tem que criar conexões com outras pessoas para você não ficar sozinho. Porque senão, sem perceber, você vai se isolando do mundo. As pessoas vão te incomodando, aí você fala, prefiro ficar sozinho. Aí você briga com um, briga com outro, briga com outro. Quando você vê, você vira uma pessoa chata que mora com os gatos. É você e seus gatos e ninguém ao seu redor. Então, os estudos mostram também que quando você constrói relações de amizades com quem você possa conversar e ter relacionamento, ajuda muito nesse processo, né? E é interessante que as pessoas estão envelhecendo mais, né? Então, antigamente, a probabilidade de vida, né, era de 70 anos, antes era menos ainda, hoje já está no Brasil de 74 a 75, eu nem falei 80, hein? Brasil, a expectativa de vida é 74, 75. Então, quando você entende que você está vivendo mais, é interessante você viver melhor também, porque você quer chegar nessa fase bem, com saúde, com dinheiro, e tem gente que fala assim, quando eu envelhecer, eu vou me aposentar, vou viajar e vou viver. Isso não existe, tá, galera? Começa muito antes, isso tem que começar muito antes. Esse envelhecimento, ele já, quando ele chega lá no topo, nos 75, você tá 80, você tá na hora extra, entendeu? É hora extra, então assim, faz antes, vive antes, conecta, sabendo disso, faça disso o seu dia a dia. E para mim isso bateu muito forte. A gente conversou bastante sobre isso, né? Eu tive um momento ali de pânico total, que eu apertei o botão pânico. Eu falei, eu não vou mais dar um passo sem antes analisar o que eu tô fazendo e o que eu quero. Quais são os meus valores, quais são os meus princípios, o que é que eu quero para minha vida. Eu trabalhei tanto para chegar até aqui, e agora eu cheguei aqui, eu não tô vivendo o que eu quero viver, porque eu tô trabalhando muito. Eu quero diminuir isso E aí apareceu a Maratona de Sydney. E logo eu que sou apaixonada por maratonas, de repente olhei e falei, cara, acho que não é isso, não é o momento. E foi para mim muito importante, até como influenciadora, colocar e falar, olha, gente, na real, eu não estou me sentindo bem agora para fazer essa prova. E não fui. E com isso, mudei de cidade, mudei totalmente minha estrutura de vida, porque eu falei, agora eu vou viver os melhores dias da minha vida. E eu tô vivendo em paz e calma. E a rede social, eu sou de uma época há muito tempo atrás, em que tudo era mato e eram poucas pessoas. E eu agradeço por ter começado há muito tempo. Porque hoje eu vejo muita coisa que eu não concordo. E não adianta você não concordar. Não adianta você ficar, eu acho errado. Não adianta. É o que é. Ou você aceita e joga no jogo, ou você sai do jogo. Eu não vou sair do jogo, mas com toda certeza eu diminui muito. Inclusive o fato de ficar olhando para o celular. Hoje me incomoda ficar olhando para o celular. Porque isso me gera ansiedade, isso me gera uma expectativa que não é real. Então eu evito. Então eu vejo poucas pessoas daquelas que eu gosto. Inclusive que se você for olhar tudo não dá tempo, né? Então eu olho poucas pessoas ali que me motivam, obviamente. Eu gosto das pessoas que eu sigo, meus criadores de conteúdo são ótimos. Então, eu sempre dou uma olhadinha e vida que segue, vamos embora, entende? Porque também não acho saudável você ficar o tempo todo com o celular na mão e se filmando, sabe? O tempo todo vivendo. Por que eu acho isso? Porque um ator e uma atriz, eles vivem um personagem ali, tal.
Quando você traz isso para a vida real de uma pessoa, é como se ela vivesse o tempo todo. Sabe aquele. Como é o nome daquele filme que o cara, a vida dele é uma. Eu esqueci o nome, mas. É com Jim Carrey. Show de Truman. Show de Truman. Então, é como se a vida da pessoa tivesse o tempo todo ali. E você vira um personagem. E hoje, juro pra vocês, eu não sei se a pessoa tá falando a real ou se ela criou um personagem. Porque a gente sabe que storytelling, aí você começa a entender. Olha que profundo, né? O marketing, né? Existe um storytelling. Você tem que contar uma história do começo, você vai contando, né? Tipo novela, capítulo. Capítulo 1, 2, 3. Quando que tudo vai se resolver? No último dia. É por isso que todo mundo gosta. Quando teve a Avenida Brasil, o Brasil parou, porque eles queriam ver se a Carminha, o que ia acontecer com a Carminha, entendeu? E o que é isso na corrida, no esporte? É o dia da prova. Então, todo mundo vai acompanhando. De vez em quando você pega aqui, qual foi o treino, blá, blá, blá. Que dia que você para ver? O dia da prova. Pô, aquele dia, né? Aquele tiro, o dia da prova. Só que nós somos pessoas comuns. E aí você tem que estar toda hora criando história nova. Toda hora criando história nova. E hoje, todo fim de semana, tem 1, 2, 3, 10, 20 corridas importantes. Aí você fica acompanhando um outro. Meu, minha cabeça tava fritando. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo dar conta de tudo isso. De ver todo mundo, e tá todo mundo. E eu falava, eu não tô fazendo nada. Mais sabe? ansiedade do que... Mais ansiedade do que motivação. E aí eu falei, opa, pera lá. E outra coisa interessante que está acontecendo agora, isso tudo é novo, isso tá vindo agora, né? Tá esse movimento. Todo final de semana tem uma prova. E todo final de semana nós reunimos 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. Vai dar merda? Claro que vai. Você tem 40 mil pessoas ali, é um show ali ao vivo, né? A coisa acontecendo ao vivo. Vai ter gente com problema, vai ter gente que vai morrer, vai ter. Eu tenho certeza que vai ter. Por quê? Envolve pessoas, envolve movimento. Não tem como você, por mais que você seja comande tudo aquilo, do máximo que você puder, vai ter problema. E aí isso tudo vira assunto para a semana seguinte. Então, eu comecei a olhar e falei, cara, a gente não tá andando. Porque a gente tá sempre falando das mesmas coisas, sempre do... A gente, tá? Quando eu falo a gente, sou eu. Então, eu via a minha cabeça muito ocupada com muitos assuntos que eu falava, não dá para resolver. Você não vai resolver nada disso. E aí, quando eu tava pensando em já vinha outro assunto. E depois outro assunto, e outro... E eu senti ali que eu falei, eu não aguento. Então, assim, Val, você tá sabendo o que tá acontecendo? Eu não tô. Eu não sei. Você viu o que aconteceu com ali, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo? Eu não sei. E para Val, criadora de conteúdo, eu decidi que eu não vou ficar fazendo extraordinário, porque custa muito caro. Quanto custa você todo dia pôr muita força, e muita força, e muita força, e muita força? Hoje eu não consigo mais pagar, talvez pela minha falta de energia do momento, mas o fato é que eu olho tudo isso e eu falo, eu não, e isso não é uma crítica a ninguém, tá, gente? Não tô criticando ninguém, tem que tomar cuidado também, né? Tô criticando ninguém, tô falando de algo meu, que eu sinto, a minha sensação é que toda hora você tem que criar o extraordinário. E aí eu voltei pro básico. O que era o extraordinário para mim mesmo? Não era só começar a correr e ter saúde. Eu só queria emagrecer no começo. Eu voltei lá atrás. Não era ter saúde, emagrecer e tal. Então, isso tudo me fez entender que eu cheguei onde eu queria chegar, né? Então, essa busca... Eu não sei se essa busca maluca por... E, vou te falar um negócio. É a nossa bolha. Tá aumentando, tá vindo. Mas tem muita gente que sequer sabe o que é corrida. Então, às vezes, a gente tá se cobrando por coisas que... ninguém tá nem aí, ninguém nem sabe, tá? Então, acho que foi esse momento, foi esse... Legal. Uma coisa que a gente passa nas assessorias hoje, acho que o Rodrigo pode comentar muito disso também, é que a pessoa cria um objetivo, cria o porquê, tem disciplina e tal, conquista o objetivo, aí chega no e agora? É naquele momento que não sabe, normalmente ou sai ou... tem um momento de reflexão ali, o que eu faço agora, né? Quando conquista o objetivo. Né? Aí eu conquisto outro porquê, eu não sei como é que vocês veem essa questão. Acho que, resumindo um pouquinho do que você falou, muito importante, porque você colocou pelo menos 4 pontos fundamentais da corrida na sua vida e voltou sempre para a raiz.
Exato. E a raiz, assim como a gente, para tudo, né? Quando você faz o básico bem feito, é aquele que funciona. Né? Você Sim. pode fazer dietas maravilhosas, mas o arroz e feijão e a salada e uma proteína que, no fim das contas, é o que você precisa. Então, é muito difícil esse resgate. A gente aprendeu, é curioso, né? Muitos aprenderam muito durante praticamente 1 ano e meio, que foi o ano de pandemia. A pandemia foi exatamente isso, viver o simples. Você não precisava de roupas maravilhosas para sair, porque você não sai. Você não precisava de... Mas tem um ponto interessante disso que ele falou. Quando você termina uma prova, e de novo, exige muita energia tua. Exige energia. Existe tanta energia de você chegar até lá e de movimento. Se você vai viajar, então, existe um movimento de viajar. Então, quando você termina um projeto, é importante que você descanse. Não se fala muito nisso, né? Hoje em dia, assim, vai de um pro... Hoje em dia, eu faço parte disso hoje em dia, tá? Que eu terminava uma provinha e outra, porque era parte do meu trabalho. Então, você tem que analisar coisas importantes. É parte do seu trabalho? No dia seguinte, tá levantando. O que é parte do seu trabalho? Levantar e trabalhar. Cuidar dos teus filhos. Então, isso tem que ser sua prioridade quando você termina um grande projeto. E dá um pouco de descanso também para o seu corpo, porque fisiologicamente existe uma guerra lá dentro dele, né? Ele não entendeu nada do que você fez ali. Então, para os homens, eu sei que tem um jeito, para as mulheres tem outro também. Inclusive, vá fazer seus exames de sangue para ver como é que estão suas vitaminas, para ver se você não está com falta de ferro também, né? A ferritina baixa, porque, entre outras vitaminas aí que vão interferir no teu corpo, dá uma olhada em tudo isso, porque o cansaço extremo não é normal. Então, aquele cansaço, você fala, cara, eu não tenho vontade nenhuma. Isso não é normal. Agora, aquele cansacinho de... putz, tô meio cansada, né? Mas eu vou treinar, vou dar uma corridinha aqui leve. Então, isso tem que continuar para você não parar, né? E o Rodrigo sempre fala sobre isso. Continua, coloca lá. E a minha frase é, depois da linha de chegada, volte a treinar. Não é volte a competir, é volte a treinar. Volte a se cuidar, volte para tua rotina. E a gente tem essa coisa de querer viver o máximo, né? A gente quer viver o melhor dia, a melhor coisa. Mas... o melhor, o extraordinário é feito de dias comuns, ordinários. Então, o que é um dia comum? Você levantar, fazer seu treino, seu trabalho e dormir. Esse vai ser o melhor, tá? E dias importantes e específicos, eles têm que estar longe. E é isso que vai te dar a linha de chegada. Até porque, se você começar a fazer isso todo final de semana, além de você ficar muito cansado fisicamente, mentalmente você também vai ficar. E você vai ficar viciado nessa adrenalina de toda hora ter que ter esse uau, sabe? Eu sou incrível. Só que isso custa caro. Muito caro. Pode custar, inclusive, o teu casamento, o teu relacionamento, o relacionamento que você tem com seus filhos. Porque toma tempo. Você atingir o extraordinário exige de você tempo. Além de dinheiro. Que vem com o tempo, que você gasta trabalhando, entende? Então, o fator principal aqui é tempo. Você está pondo tempo ali que você poderia estar com a tua família. Então, o equilíbrio para tudo na vida. Se você colocar o equilíbrio, ele funciona. A gente é meio contra o equilíbrio, né? Porque para você crescer, você tem que desequilibrar. Mas o ideal é que você ache aí um equilíbrio. 1, 2 provas no ano, o ideal básico. É você trabalhar o equilíbrio com o desequilíbrio. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Você provoca tem e recupera. Exato, é o modelo de supercompensação, né? Você joga um pouco em cima, tira, alivia, estabiliza. Os pratinhos, vai rodando aqui, vai equilibrando os pratos ali. Isso, o prato tem jeito, não tem outra maneira de manter, tem que manter em movimento, né? E o que você disse é muito importante, porque o que a gente mais observa, né, nas pessoas, justamente essa sede, ainda mais por conta, principalmente do que a gente tem, que é viver o mundo do outro, o mundo da tela. Sim. Que é a sede de sempre fazer e achar que o extraordinário desde uma sessão de treino, tem que ser desafiador, e se ela não for, é o famoso... Nossa, não consegui fazer, acabou o mundo. E uma coisa importante, muito, 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 muito importante, pessoal, que está escutando. Não, a gente fala o tempo todo isso, mas faça esse exercício, não se compare. A gente, sem querer, cai nessa armadilha de ficar se comparando, e às vezes você está se comparando com pessoas que
não tem filhos, que não tem a rotina que você tem de trabalho, de entregas, de problemas no trabalho, de coisas que tem que entregar. E aí você está se cobrando por uma coisa que não é a tua. Então, analise o que é a tua. Quando a gente fala muito de disciplina é, sim, de fato, importante. Mas a sua disciplina, aquilo que tem a ver com a sua rotina. Porque, às vezes, a gente pega, né, as pessoas uau, incrível. Só quanto tempo ela tem para poder treinar? Quanto tempo ela tem disponível para fazer uma fisioterapia pós-treino? Como que a alimentação dela é muito balanceada? Tudo assim. Isso é legal, porque a gente vê o palco da pessoa, mas não vê os bastidores dela. Só vê o que tá ali na rede social. É mas não só vê o que está na rede social. E lembre-se sempre, eu trabalho com isso. É o nosso trabalho produzir isso. Então, não se compare com pessoas. Às vezes a gente se pega pensando nisso. Não façam isso. É o pior que você pode fazer por você. Se inspira. Acho que inspirar é muito importante. Eu gosto muito disso. Acho que eu não sou... Eu trabalho com isso, né? Não sou contra a rede social. Né? Muito pelo contrário. Acho que lá tem muita coisa boa. Mas se inspira e não permita que você seja o seu próprio... algoz, sabe? Fique te cobrando a ponto de você perder o que te trouxe lá, que é o prazer pela corrida, a saúde. Perfeito. O tempo passou voando aqui, Rodrigo. O tempo da mulher aqui, você sabe que é corrido. Mais alguma coisa antes da nossa reta final aqui? Tem um bate-bola ainda aqui para fazer contigo. Vamos fazer um bate-bola. Podemos ir? O que tu acha? Não, eu acho muito importante. Você agora tem uma missão... uma missão incrível agora, que é mostrar de fato essa transição, né? Porque todo mundo está focado no holofote, na sua altíssima performance de resultado. E que eu não tenho mais, não porque eu não quero, porque meu corpo simplesmente parou. Não é isso, é porque talvez você esteja de fato vivendo uma outra situação, outro momento de interesse, outras prioridades. São outras prioridades, porque se você quiser voltar, a gente fala um pouco disso nos bastidores, o momento que você quiser virar a chave, voltar para a alta performance, você viria. Eu só quero o resultado da alta performance, não quero o processo. Exato. Aí não dá, aí não tem como. Fechar a conta, né? Eu quero correr rápido, mas eu quero ficar indo 5h30 da manhã correr lá junto com o Rodrigo Lobo no quadradinho ali. Não quero. Aí não dá, não vai fechar a conta, claro. Isso, talvez não 5h10 para um resultado, mas talvez ir uma 5h10, 5h30, porque você tem um compromisso e só faz. Só compromisso, eu não levanto mais esse horário, mas olha, eu tô ficando... Aí eu quero dormir. Tomar muito cuidado, eu falo muito de cuidado também para não romantizar um possível fracasso, a sua sensação de fracasso. Entender, fazer um entendimento se aquilo está se tornando recorrente, algo que você não consegue, não conquista, e tentar ajustar o entorno, os bastidores, para que aquilo... Alinhar a expectativa. Isso. Exato. E expectativa muito alta. E trabalhar realmente nos bastidores para que aquilo central se torne saudável e com menos... como eu digo, eu não digo que é um fracasso, a percepção do fracasso, a sensação do fracasso. Hoje a gente percebe muito... Claro, nas redes sociais, que é aquela romantização do errado, né? É legal falar que não deu certo. E isso é um ponto de atenção. Por que não está dando certo de forma sucessivamente? Será que é porque você não está olhando para você e fazendo o seu bem feito, pouquinho bem feito todos os dias, ajustando os hábitos, né? Ou alinhar a expectativa, né? Se você fala assim, eu quero correr uma prova para, sei lá... meia maratona abaixo de 1h30, mas você não está fazendo isso, conseguindo nenhum treino, não vai acontecer. Não existe milagre, né? Não existe. E a consistência, né? Porque quando você realmente atinge um nível de expectativa com um bom resultado, a consistência ela está nessas pequenas ações, pequenas atitudes e comportamentos diários que a gente não pode esquecer de executar, né? E o mais importante de tudo é você entender. Tudo que eu falei aqui é com base em aprendizado e vida real, né? Aquilo que aconteceu de fato e que eu fui colhendo ao longo dessa jornada, né? Mas é importante você entender que a sua vida é muito importante, que você é uma pessoa muito importante e você tem que fazer as coisas por você, sabe? Quando eu falo em alinhar expectativas, em alguns momentos
da tua vida, você vai ter que passar por momentos difíceis por aprendizado até. Então, eu acho importante você buscar, por exemplo, melhorar o teu pace, né? Então, eu acho importante, porque isso vai te ensinar coisas importantes sobre como você pode ser incrível. Você fala, nunca imaginei chegar aqui. E você chegou. E eu acho importante, vai te deixar motivado. Em outros momentos, você vai ter mudanças. E isso só acontece para quem tem o quê? Longevidade. Se você começa aqui, você vai perder todas essas... Começa e desiste, tá? Se você começa e desiste... E vou falar uma outra coisa. As pessoas que começam e desistem, elas estão sempre recomeçando. É muito cansativo. É muito cansativo. Você é uma pessoa que está sempre recomeçando. É triste. Você não se sente bem. Então, bota aí. Bota para fazer 1 ano. Eu não sou boa em piano, mas daqui 1 ano eu vou começar a ser. Eu não sou boa em corrida, mas daqui 1 ano eu vou ser. 1 ano! Então, quando você aprende a entender que longevidade é o processo, é tudo que vai acontecer durante esse processo, te dá tranquilidade para entender que não é só 1, 2, 3 dias de jogos. Você tem 1 ano aqui. Então, você tem 1 ano para se preparar, 1 ano para acontecer as coisas. Hoje eu sou 100%. E, sou a pessoa que fez maratona em 5 meses, né? Então, assim, eu aprendi, sabe? Vai na minha que você passa de ano. Muito bom. Então, bate bola aqui pra gente ir pra reta final aqui, Val. Vamos lá. Distância que mais gosta? Hoje, 21. 21, legal. Você quer falar maratona? Não, hoje é 21. Quantas maratonas já fez? 18. Olha, já tem na ponta da língua. Meia eu não sei. A prova mais marcante? Várias, né? Difícil. Poxa, eu acho que, vamos lá, eu vou falar de 2. Barcelona, 2022, que eu corri para 2 horas e 55. Que me deixou o coração apertado. O lobo desesperado. Eu acordei para fazer meu treino domingo, bastidores dessa prova. Acordei para fazer meu treino domingo. Aí, claro, primeira coisa, nem sair da cama, vamos lá ver o tracker, né? Onde tava no 15º, se eu não me engano. Eu olhei o pace e falei... Eita, tá no centro da meta com uma margenzinha para baixo ali, né? Eu tava para 4:10, né, de pace. Eu não consegui sair pro treino até acabar a prova. Trazei quase porque eu falei, tudo bem, né? Se tivesse, né, mas estava apertando um pouquinho mais. Eu falei, vai, Val, mandando energia positiva. Eu falei, me ajudou tanto. Eu saí tão feliz para esse treino. Foi. Ele ficou desesperado, que eu fiz 1,26. Eu nunca tinha feito 1,26 numa meia fora da maratona. Eu tinha outros números, né? 1,27, 1,28, eu fiz 1,26. Aí fui indo. Então, me terminei em 2 horas e 55, era para fazer 2h59, então foi melhor do que eu esperava. E foi um dia abençoado. E o segundo, acho que a segunda melhor prova foi quando eu peguei a mandala no Japão, que foi assim... Conquista. Nossa, não só uma conquista, foi muita história. Muita história tá ali, pegar aquilo, a emoção. E eu acho que isso é o que eu falo da corrida, tá? Atenção, que é a corrida, você criar memórias. Por quê? Porque um dia lá na frente, quando você tiver velhinha, você vai olhar pra falar, caralho, eu fiz tudo isso. É isso, sabe? Você olhar pra tua história e sentir orgulho. Legal. Uma prova dos sonhos que ainda não fez... Tem alguma prova que ainda tem vontade de fazer? Muitas. A gente tá só começando, não é? Olha. Muitas que a gente nem sabe quais são, muitas. Né? É que tem tanta coisa que eu nem sei ainda. Eu tô explorando novas coisas, tem tanta coisa. Legal. No Vamos mundo. acompanhar aí. E o que gosta de comer antes da prova? Bom, eu começo com super coffee e água de coco gelada. Aí também tomo pré-treino e betalanina. Os 2 são da Dux. E aí eu como uma banana, com uma geleia, isso pra prova, né? No dia a dia eu falho um pouco nessa alimentação. Às vezes ela sempre atrasada, sai com nada. É só super coffee e jejum. Esquece a cinta do relógio. Eu esqueço tudo, eu acordo sempre atrasada. E quando dá tudo certo na prova, o que tu gosta de comer depois? Depois, eu gosto... eu fico meio empapuçada, na real. Eu demoro um pouco pra começar a querer comer... E fico meio mal, assim, por um bom tempo. Depois eu vou voltando e também não consigo comer. O pessoal fala que eu quero pizza, eu não consigo olhar para coisas gordurosas. Eu tenho que ir devagarzinho, tomo um recovery, tomo alguma coisa, aí eu vou melhorando e aí depois eu volto. Consegue dormir na véspera da prova? Eu durmo muito bem. Eu durmo muito bem, véspera de prova. Não tem o que fazer, né?
Não é boa prova ou boa sorte. Eu treinei antes, eu durmo um bebê. Se eu treinei, quer dizer, se eu treinei, né? Por enquanto tá tudo bem. Só falou, chegou, vambora. Legal. E se tu tivesse 30 segundos com a Valerie iniciante, voltava lá, tem 30 segundos pra falar com a Valerie que começou a correr, o que tu falaria aí? Obrigada. Só isso. Eu ia abraçar e agradecer. Eu ia agradecer. Por ter começado. Se não fosse essa decisão lá atrás, eu não estaria hoje. E é muito interessante que a minha história de vida, eu falo que eu gosto muito. O meu filme favorito é o Forrest Gump. E eu acho muito incrível porque toda vez que eu assisto tem algo novo que eu não vi. E ele tem essa coisa de contar histórias, de estar em lugares muito importantes. E eu estive em lugares muito importantes. Eu vi coisas muito importantes do mundo da corrida, com pessoas importantes, com pessoas que mudaram a história do que é hoje o mundo da corrida. E tem muita gente que não sabe quem eu sou e não vai saber. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu não sou ninguém nesse planeta, mas eu estive lá por uma graça de Deus. Eu estive em lugares e tenho histórias muito incríveis de todos os assuntos que a gente quiser falar. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção muito grande, porque eu tenho uma vivência. Eu vi, estive em lugares, desde o Havaí, Japão, Marbella, e lugares incríveis do mundo que eu nunca imaginei na minha vida. A Val, voltando atrás, a Val contadora, sequer imaginou que um dia ia chegar e sequer imaginava que existia. Então, assim, a vida foi muito boa comigo no sentido de me apresentar lugares incríveis do mundo. Então, sou tipo o Forrest Gump, entendeu? Obviamente, pelo amor de Deus, num lugar muito menor, porque, pelo amor de Deus, né? Forrest Gump. E eu acho que é legal que você personifica, de fato, do que todos recebem, né, do benefício da corrida. E você tem algo muito forte, uma missão de vida que eu peço que você siga em frente, continue inspirando pessoas de verdade, porque às vezes, né, o Rodrigo Lobo vai falar que a corrida é importante, siga em frente, e quando a Val, por toda a sua história, tudo que de fato a corrida ela proporcionou na sua vida, o que ela transformou, eu tenho certeza que na vida de todo mundo a corrida ela tem algum momento de ser um agente transformador e propulsor das atividades diárias. Então, siga em frente nessa missão, porque você inspira muita gente, também me inspira, né? E muito obrigado pela aula hoje. Eu que agradeço. Foi incrível. Meu treinador de vida, Rodrigo Lobo. Imagina. Como você disse lá atrás, estamos apenas começando. A gente só começando. Tem muito pela frente. Muito obrigado por receber a gente aqui. Foi um prazer conhecer aqui o estúdio. É isso, mais alguma mensagem, Rodrigo Lobo? Abraço a todos. E bora pra cima. É isso aí, galera. Não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando mais conteúdos aqui. Procurando um treinador, considere treinar aqui com a Lobo. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem aí e falar com o nosso time. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço. E o que, Rodrigo Lobo? Bora pra cima. Bora pra cima. Tênis certo.